Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu já transcrevi aqui para o texto. Nós vamos ler do versículo 15, capítulo 1, do versículo 15 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido, apesar de nós, mas sobretudo, especialmente, porque um dia o Senhor nos alcançou. E eu repito, apesar de nós, não por méritos humanos, mas por tua infinita graça, Senhor. E eu te glorifico todos os dias pela tua gloriosa presença nesse lugar, nas nossas vidas, na vida das nossas famílias. E que hoje o Senhor possa falar aos nossos corações de um modo vivo, de um modo especial, em nome de Jesus Cristo. Amém. Minhas queridas irmãs, a mensagem de hoje é uma santa convocação da parte de Deus para que não nos deixemos enganar e busquemos a sabedoria do alto. Que nós possamos nos fortalecer no Senhor, clamando por essa sabedoria e pelo discernimento que só o Senhor pode conceder. E isso nunca foi tão necessário quanto no nosso tempo. Por tudo que a gente está vendo acontecer em termos de mundo, tudo que está acontecendo lá fora, que o Senhor nos fortaleça nele e na força do seu poder, para que nós possamos completar essa travessia que tem sido extremamente dolorosa para muitos de nós. O texto que nós lemos é a primeira oração feita pelo apóstolo Paulo aqui em favor dos Efésios. E eu queria chamar a atenção da igreja para o fato de que essa epístola foi escrita como uma encíclica, ou seja, como uma carta circular. Sempre que nós pregamos em textos nessa epístola, a gente faz questão de dizer isso. E o objetivo de apresentar a igreja como corpo vivo de Cristo sobre a terra. Que grande responsabilidade a nossa. Nos dias de Paulo, a igreja enfrentou a ação nefasta de um grupo radical chamado de judaizantes. Eles tentavam impedir a obra realizada pelo apóstolo para a edificação da igreja, infiltrando no meio dela vários ensinos heréticos que feriam a liberdade da graça.
Nos versículos 15 e 16 deste contexto, encontramos o apóstolo mencionando a fé e o amor daqueles irmãos uns pelos outros. No entanto, ainda faltava algo essencial na vida espiritual daqueles queridos: sabedoria e discernimento. E nunca foi tão necessário que a igreja cristã contemporânea busque essa sabedoria e esse discernimento para entendermos aquilo que Deus deseja que aprendamos, sobretudo no nosso tempo. Parece que essa é uma necessidade muito grande, ou talvez a maior necessidade da igreja do século XXI. Por ser o corpo de Cristo, a igreja precisa se revestir da sabedoria do Senhor, que é o seu cabeça. Essa oração apostólica é um clamor, repito, por essa sabedoria e por esse discernimento, tão necessários para a nossa sobrevivência espiritual em tempos de relativismos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que está escrito aqui não pode ser relativizado, como a gente tem visto, na tentativa de fazer com que determinadas práticas sejam aceitas dentro dos guetos cristãos. O que está escrito aqui são os absolutos de Deus, e esses absolutos de Deus são inegociáveis. E eu gostaria de, hoje, de uma maneira muito especial, que nós estivéssemos nos comprometendo. Nosso grupo é pequeno, mas eu creio que as orações têm feito muito barulho no reino espiritual. Quando há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. E que nós estejamos nos comprometendo mais uma vez a esse clamor, repito, por sabedoria e por discernimento. Tem faltado isto em nosso meio. Façamos uma pausa nas nossas necessidades materiais e físicas para nos aplicarmos neste clamor tão oportuno em nosso tempo. Sendo essa uma carta circular, também endereçada a nós e a toda a igreja do Senhor de todas as épocas. Temos enfrentado muitos ventos doutrinários contrários à palavra de Deus, além de uma tentativa diabólica de transformar em libertinagem a graça do Senhor. O clamor de Paulo naqueles dias nos alcança hoje, que nós possamos fazer coro com o apóstolo. E eu queria sugerir a vocês que, ao chegarem em casa, lessem toda a carta aos Efésios e deixassem-se ministrar pelo Espírito de Deus. Aqui há 4 petições centrais neste clamor apostólico pela igreja cristã de todas as épocas. Primeiro, a primeira petição: que o Deus do Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, conceda à igreja espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. O Senhor nos exorta em sua palavra a buscar conhecê-lo. Ele se queixa inclusive de que essa falta de conhecimento é a causa da destruição do povo de Deus, e ele fala isso em Oséias 4:6. Ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E hoje parece que há um modismo demoníaco de acrescentar determinadas coisas na palavra de Deus. Cuidado com isso. Nós não podemos nem retirar, nem acrescentar nada à palavra de Deus, porque tudo que nós precisamos já está escrito aqui. Amém? E o profeta Oséias continua no capítulo 6, versículo 13, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
E esse conhecimento, ele não cessa, e não é apenas teórico, mas experiencial. À medida que caminhamos com o Senhor, vamos sendo moldados por Ele. Essa sabedoria e essa revelação que vem do Senhor não permitem que sejamos enganados pela tolice dos homens, nem pelos sofismas de Satanás, mestre da mentira e do engano. E muito menos pelas inclinações malignas da nossa carne. O povo de Deus precisa aprender com a estratégia dos habitantes de Bereia. Enquanto Paulo pregava, eles iam para a palavra para ver se as coisas de fato se passavam assim. Como nós estamos necessitados dessa estratégia dos habitantes de Bereia, que possamos ser bons bereanos. Estão ouvindo a palavra hoje? Vá para casa, abra a sua Bíblia e veja se verdadeiramente as coisas são assim. Hoje se engole tudo e não faltam aqueles que vivem a pregoar invencionices que dão ibope. Tudo isso debaixo do jugo de uma teologia de terror que tem aprisionado a muitos sob um tacão de líderes que dão mais poder ao diabo que a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos sim de sabedoria e revelação, mas isso só é possível através do conhecimento experiencial de Deus, por meio da palavra e do Espírito Santo. Não negligenciem a palavra de Deus e as impressões do Espírito Santo em seus corações. A segunda petição, que a igreja tenha os olhos do coração iluminados para compreender a esperança do seu chamamento. Fomos chamados e escolhidos com o propósito principal de nos tornar filhos de Deus, membros de sua família. Esse é o maior dos privilégios que muitos não têm compreendido. Mas há também os vários objetivos ministeriais específicos que precisamos conhecer. Você tem sentido um ardor no coração por um trabalho específico na seara do Mestre? Se sente? Ore para que o Senhor complete a revelação e capacite você para atuar no seu chamado específico. Hoje nós estamos vivendo a realidade das redes sociais. Quanta besteira publicada ali. Quanto tempo perdido de oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Não precisa de grandes textos, mas de palavras que toquem os corações de uma forma rápida. As pessoas não têm muito tempo para textões, mas é necessário que a gente se deixe usar pelo Espírito de Deus para ministrar aqueles que não conhecem a palavra. Muitas vezes a gente se ocupa muito mais em ministrar para crentes do que para aqueles que são incrédulos. Que você hoje assuma um compromisso diante de Deus de ser esse instrumento vivo que possa, através dos canais que estão à disposição, serem usados ou usadas para ministrar essa palavra de vida. Terceira petição, que a igreja aprenda a apreciar a riqueza da glória de Cristo sobre ela. Não deprecie aquilo que você já recebeu de Deus. Foi restaurada em nós a imagem e semelhança de Deus. Isso no âmbito do nosso espírito recriado. O Senhor nos transformou em transportes da vida de Deus, em santuários vivos das moradas do Altíssimo. O Espírito Santo se move e age por nosso intermédio. É a glória de Deus em nós, apesar de nós. O nosso espírito recriado recebe as impressões do Espírito de Deus, que nos capacita a realizar a sua obra na terra.
E eu repito, apesar de nós. E isso é maravilhoso demais aos nossos olhos, ao nosso entendimento tão limitado. Quarta petição, que a igreja possa meditar continuamente na suprema grandeza do poder de Deus para com ela, segundo a eficácia da força do seu poder. O poder supremo de Deus nos resgatou do reino das trevas, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nos transformou para o reino do Filho do seu amor, Jesus. A Ele foi dado todo o poder, no céu, na terra e embaixo da terra. Grandiosa é a obra da salvação, nos conferindo remissão de pecados, libertação do poder do pecado, da ação maligna de Satanás, nos conferindo plenitude do Espírito Santo, autoridade, nos tornando filhos e filhas de Deus. Se o cristão tivesse consciência do poder que está sobre ele, poderia experimentar a vida abundante de plenitude, liberdade e graça que o Senhor tem reservado para os que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. O que o Senhor deseja nos ensinar no dia de hoje, já ouvimos tantas mensagens nesse texto, já lemos esse texto tantas vezes, mas no dia de hoje, o que é que o Senhor deseja para nós aqui? Primeira coisa, que busquemos a sabedoria e a revelação procedentes dele, para que não sejamos enganados ou levados de um lado para o outro pelos ventos de doutrina que insistem em soprar em nossa direção. Que não sejamos manipulados por líderes inescrupulosos com suas teologias, muitas vezes tiradas até mesmo de demônios. Em segundo lugar, que busquemos o discernimento para compreender a verdadeira natureza de nosso chamamento. Ele tem grandes coisas para realizar em nós e por meio de nós, apesar de nós. Em terceiro lugar, que reconheçamos a riqueza da sua excelsa glória em nós com temor e santo tremor. Somos transportes da vida de Deus, santuários vivos sobre a terra. É muito privilégio, mas ao mesmo tempo muita responsabilidade. E por último, que meditemos na suprema grandeza do seu poder, que não só nos resgatou das trevas, mas nos fez seus filhos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quanto retrocesso nós temos visto na vida de muitos que até corriam bem, mas do Senhor longe agora vão. O maligno não tem poder de tocar em nosso espírito recriado, porque somos de Deus. Ele pode até tocar no corpo e nas emoções, mas nunca no espírito nascido de novo do cristão verdadeiro. Há um carimbo santo em nós, que é o penhor do Espírito Santo sobre nossas vidas. Que nós possamos refletir acerca disso no dia de hoje. Certamente vocês, repito, já ouviram tantas mensagens nesse texto, mas nunca é demais, porque nós temos a memória curta, sobretudo para nos lembrar daquilo que Deus deseja que sejamos. Amém? Amém. Glória a Deus.